Deus, que tem nos proporcionado, em todo o tempo da nossa vida, uma consciência de vitória. E a gente vai falando quão grande é o nosso Deus. Vai entrando uma alegria intensa e imensa de ver a grandeza do Senhor sobre a nossa vida. E hoje, nenhum de nós chegou aqui nessa igreja para sairmos tristes, vazios, amargurados, duvidosos, sem esperança, porque não é isso que Deus quer para a nossa vida. Deus nos fez, quando nascemos dele, um espírito muito forte. O Senhor Jesus falou bem assim: no mundo tereis aflições. Então ele deixou bem claro que no mundo você e eu teremos momentos angustiantes, momentos de brigas, momentos de dificuldades, momentos de dívidas, momentos de afrontas. Nós teremos no mundo, porque no mundo teremos aflições. Isso, qualquer pessoa, o crente, o cristão ou não cristão, vai ter momento de aflições. Mas há uma diferença que Jesus deixou para aqueles que creem nele. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Hoje em dia, para se manter um relacionamento sério diante do Senhor, é a maior dificuldade de todos os tempos. Para você manter o seu lar, o seu casamento, a sua dignidade, o seu caráter, a sua personalidade em Deus, é muito difícil, porque 24 horas por dia é lhe oferecido todo tipo de corrupção, todo tipo de iniquidade, todo tipo de maltrato, todo tipo de desprezo. Mas há uma diferença. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, quando Jesus estava no sepulcro, quando Jesus estava, depois de ser crucificado, dentro do sepulcro, ao terceiro dia, o Espírito de Deus foi lá no Seol, lá no inferno, lá na morte, e o Espírito de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a palavra de Deus diz que esse Espírito de Deus que vive dentro de nós ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, e Ele pode pegar a tua vida e ressuscitar. Jesus pode pegar a tua vida e ressuscitar. Aleluia. Quantas vezes assentei nesse banco de igreja? Quantas vezes? E eu não era quem ministrava ou era o pastor missionário, o meu pai, ou era a pastora Cláudia, minha mãe. E quantas vezes eu sentei no banco como um crente comum, como você está sentado? E muitas vezes eu achava que para mim não havia solução. Eu achava que Deus era capaz de mudar a vida de qualquer pessoa, mas eu não era merecedora de Deus mudar a minha vida. Não porque eu andava no mundo, andava no pecado, eu era fiel ao Senhor, mas eu levava dentro de mim um desmerecimento. Eu carregava dentro de mim que todo mundo podia ser feliz. Eu chegava num ponto que quando a bênção estava chegando para minha mão e alguém mais necessitado do que eu chegava, ou menos necessitado do que eu chegava, eu falava: Senhor, pode dar a bênção para essa pessoa, eu sou mais forte, eu consigo me manter. E por muitas vezes eu achava que Deus, Ele podia enxergar tudo e todos, porque eu nunca duvidei de quem é Deus. Glória a Deus. Eu achava que Deus podia curar as mágoas e as feridas de qualquer pessoa. Eu achava que o Senhor podia mudar a vida de qualquer um. Eu cria, ali falava isso, mas dentro de mim eu achava que para mim era impossível, porque eu não era merecedora. E eu sei que há muitas pessoas que estão aqui hoje, ou que vão escutar pelo nosso site,
achar não merecedor da bênção. E eu vou falar para você, meu amado, minha amada, ninguém merece a bênção. Ninguém merece nada nesse mundo, porque nós somos falhos e pecadores. Mas a misericórdia de Deus, ela nunca desejou pular a minha vida. A bondade de Deus era para os outros, mas era para mim também. A misericórdia do Senhor não era só para quem chegava no culto pela primeira vez, mas era para mim que estava ali assentada, aplaudindo o nome do Senhor. Era para mim que era filha do pastor e da pastora também. A misericórdia do Senhor se estendia sobre a minha vida, e por todos os dias o Espírito de Deus me presenteou com a misericórdia dele. Aleluia. Se você está achando que Deus, Ele não pode curar a tua vida, ou Ele pode fazer tudo pelos outros, mas tem algo em você que você acha que Deus não pode, porque você não é merecedor. Hoje o Espírito de Deus está tocando no teu coração, porque Ele pode e Ele vai mudar a história da tua vida. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Eu nunca vi a oração de um justo ficar por terra no chão. Eu nunca vi a oração de um justo, de alguém que crê no Senhor, ficar sem uma resposta. Muitos falam em Deus, mas há pessoas que lá no fundo do coração não creem nele. E há pessoas que são apaixonadas por Jesus. Queridos, você acha que Deus é incapaz de escutar o teu sussurro? Você acha que Deus não escuta o teu clamor dentro do teu peito? Aquele que a tua esposa não pode ouvir, aquele que teu marido não pode ouvir, aquele que os teus pais não escutam, aquele que os teus filhos não ouvem, aquele clamor gritando: Senhor, me socorre. Deus tem escutado, Deus tem ouvido, Deus tem respondido, e nessa noite Deus me traz a resposta da tua vida. Aleluia. Jesus te ama. Aleluia. Eu não falo isso porque é um bordão, é algo que está estampado numa camiseta ou na traseira de um carro. Eu falo pela convivência que tenho tido com Jesus. Aleluia. Jesus te ama. Jesus ama a humanidade. Ele entregou a sua própria vida. Você acha que alguém que dá a sua própria vida para nos resgatar, Ele não vai te dar nessa noite uma cura física? Aleluia. Você acha que alguém que deu a própria vida dele para nos trazer eternidade, que enfrentou o inferno, que enfrentou a morte, que enfrentou o Seol, você acha que alguém chegou à crucificação por amor da tua vida? Ele é incapaz de tirar você das dívidas, de tirar você do adultério, de tirar você do homossexualismo. Deus é capaz, Ele pode e Ele vai fazer essa obra na tua vida. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Com calma. Eu vejo a pastora orando, eu e minha esposa, a gente vê ela orando, nós já entramos na dela, a gente com carne, como ser humano. Se eu pudesse, eu mudava a história da vida de cada um, mas eu não posso. Mas eu conheço alguém que muda. Aleluia. Porque todos os dias o Senhor Jesus me surpreende. Todos os instantes Deus tem me surpreendido. Todos os momentos da minha vida tem sido um presente de Deus. O Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me aquecido, o Senhor tem mudado a minha vida, e o Senhor vai mudar a tua vida também. Aleluia.
falar em Deus sem viver Deus. Viver Deus, quando eu abro a boca, ainda que eu fale 2 palavras, eu sei que teu coração ferve por Jesus. Simplesmente eu falar, Jesus é o Senhor, o seu coração já ferve de vontade de servir a esse Senhor. Aleluia. Abra comigo no livro de Lucas, capítulo 2. Senhor é maravilhoso. Quando o Senhor resgatou a minha casa, a minha família, oh maravilha. Bendito foi o dia dos meus avós, minha mãe, entraram na casa do Senhor. Bendito foi o dia que meu pai, fugindo das agressões físicas que tinha dentro de casa, entrou na igreja do Senhor e foi acolhido. Bendito é o Senhor. As pessoas falam assim, não precisa de igreja. Olha, por experiência pessoal, se meu pai um dia fugindo, o pai dele era um senhor espanhol meio neurótico de guerra, e ele fugindo de casa, bateu na porta de um seminário evangélico, entrou. E daquele dia em diante, Deus mudou a história do meu pai. Não conhecia minha amada mãe. Aí do outro lado, a família da minha mãe, procurando uma cura. E em todos os lugares, um dia um convite, entraram no igreja. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Mudou a história da minha família. Verdade. Aí um dia, meu avô, minha mãe, fazendo um culto na congregação da igreja deles, meu pai entrou, daí os dois se conheceram. Mas, gente, para mim que valor tem a obra de Deus. Com certeza. Se um dia os meus pais tivessem entrado na igreja, o que seria da minha família? Verdade. O que seria do meu destino? O que seria de todos os meus primos, dos meus tios, das minhas tias, que hoje eles levam a palavra do Senhor pela face da terra? Louvado seja Deus, que um dia estava aberto nas igrejas e a minha família entrou e ouviu a mensagem do Senhor e Jesus passou a fazer parte da nossa vida. Aleluia. Quão precioso é a obra de Deus. Aleluia. Quão preciosa é a obra de Deus. Aleluia. Lucas, deixa eu ver, capítulo 3, desculpa, era o 3, versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconitis, e da Lisânias e tetrarca de Abilene, sendo Anás, Caifás, sumos sacerdotes, chegamos ao ponto. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão. Ele percorreu toda a terra agradando as pessoas? Não. Não. Falando de moda? Não. Falando de carro? Não. Não? Tem certeza? E por que nós, os crentes, hoje em dia, a gente fala de tudo menos em Deus? Verdade. Dentro da própria igreja. Olha, gente, quem chega dentro da igreja está querendo cura. Quem chega dentro da igreja está querendo transformação. Verdade. Se quiser transformar corpo, vida, vai lá no cabeleireiro. Mas aqui vai transformar a alma. Aleluia. A igreja do Senhor é um lugar de transformação de alma. De transformação de pensamento. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quando meu pai entrou pela primeira vez numa igreja evangélica, no evangelho, ele estava procurando um abrigo dos traumas, do maltrato, recém-vindo da Espanha, com tantos transtornos, mal falando português. Ele encontrou ali a palavra de Deus. A minha família, do lado da minha mãe, eles não estavam procurando outra coisa se não fosse uma libertação. Verdade, Jesus. Um filho doente, a família, um tentando suicidar-se, outro querendo morrer, tomados por
entidades, pessoas que viviam só em busca de uma cura, uma libertação. E quando entraram na igreja, o pastor não pregava moda. Glória a Deus. Aleluia. O pastor não pregava lorota, ele pregava mudança da alma. Minha família buscava libertação e eu sei que cada um daqui, quando entrou, não é quem nasceu, brotou na igreja, não sabe o que aconteceu. Estou falando quando você precisou de Jesus. Você entrou na igreja procurando um alívio, procurando uma solução. E é isso que a igreja faz: cura as almas, cura as vidas. Aleluia, aleluia. E é isso que João Batista fazia em todo o Jordão. Ele saía pregando o reino de Deus. Aleluia. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Deus, o Senhor. Já estava profetizado há muito tempo que antes que Jesus começasse o ministério dele na face da terra, haveria a voz do que clama no deserto. Se falava de João Batista, aquele que iria anunciar o começo do ministério de Jesus. Eu quero ser o João Batista dos dias atuais. Aleluia. Eu quero que você seja o João Batista dos dias atuais. Aleluia. Porque Jesus Cristo está breve a voltar. Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus. Tudo indica, pela história do mundo, que o relógio de Deus já está funcionando para a volta de Cristo. Aleluia. Como eu sempre falo para vocês, essa guerrinha no Oriente Médio, nos países árabes, essas condutas sobre Israel voltar a ser nação, tudo isso quer dizer que Jesus está voltando. Aleluia. O anticristo já está levantado na terra, a besta já está por todo lado. Babilônia, mais do que nunca, tomando conta da cabeça das pessoas. Tudo se misturando. O relógio de Deus já está funcionando. E a volta de Jesus está próxima. E eu não tenho tempo, e os servos de Deus não têm tempo de chegar na igreja e falar outra coisa se não for: endireitai os vossos caminhos e as vossas veredas. O reino de Deus está próximo. Permita que Jesus entre na sua vida nessa noite. Permita que Jesus entre na tua vida nesta noite. Aleluia. Aleluia. Continua aqui. 5. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte inteiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. A partir desse momento, toda a carne começou a ver a salvação de Deus. Quem é a salvação de Deus? Jesus. Declare o nome dele. Jesus. Você crê nele? Amém. Dizia, pois, João, a multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Jesus não falava: ô ovelhinhas, ô raça de víboras. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até estas pedras podem Deus suscitar filhos a Abraão. Infelizmente, hoje em dia, o que está acontecendo na face da terra, na igreja do Senhor, é que todos acham que são filhos de Deus, e nas suas condutas erradas, contrárias à palavra de Deus, tem falado: eu também sou filho de Abraão. E ali mesmo ele falava: até as pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão.
mas tem que ter arrependimento. E é algo que eu desejo de noite, que entre na igreja do Senhor. Arrependimento, quebrantamento, enxergar que nós não somos nada, mas o Senhor é tudo, aleluia. Quebrantamento. Que casamento vai ser sustentado enquanto ambas as partes estiverem certas? Hã? Que casamento vai continuar andando se ambas as partes estão sempre certas? Assim é o nosso casamento com Deus. Nós temos que ter um quebrantamento. Esses dias eu falei para alguém: ainda que você esteja certo, por que você não se arrepende? Ainda que você esteja com a razão, por que você não se quebranta? Por que esperar sempre da outra parte o quebrantamento? Verdade, Jesus. Porque nós sempre esperamos dos outros o arrependimento e nunca de nós mesmos. Ô pastora, mas eu tenho razão. Queridos, quem tem razão nesse mundo é Deus. Quem é o dono da certeza é Deus. E o que mais o Senhor tem esperado de nós é o nosso quebrantamento, é o nosso arrependimento. E quando nós chegamos diante de Deus arrependidos, aí sim nós somos filhos de Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Quer dizer, a árvore nasce, mas ela não deu fruto, corta e lança no fogo. Às vezes a gente acredita que alguém é um bom cristão, mas se ela não dá fruto, deixa para Deus. Amém? Amém. E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, que reparta com quem não tem. E quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, os cobradores de impostos, e disseram-lhe: mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogavam também, dizendo: e nós, o que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, nem contentai-vos com o vosso soldo. Aí é João Batista falando, não é nem Jesus. Mas era o mesmo ensinamento que vinha depois. Forte, né? Não trateis maus, nem defraudeis. O 14, amado. É a mesma coisa, ela diz: se a ninguém trateis mal, nem defraudeis, contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo. Eles confundiram achando que ele era o Cristo. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele estava falando de Jesus. E é esse Jesus que nós não somos dignos nem de desatar a correia das suas sandálias. E assim, admoestando com muitas outras coisas, também anunciava ao povo, sendo porém Tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias. Olha a coragem. Ele ia lá e falava para o superior lá, o tetrarca que governava: você roubou a mulher do seu irmão, vocês são adúlteros. Que coragem. E o que estava para vir para o corajoso? Ser decapitado.
Agora a gente fala, eu sou cristão. O que o diabo oferece, a gente assina embaixo. Seja o que for, né? Um curso errado, um presente amaldiçoado, uma viagem que não é dada por Deus. Estou falando que não é dada pelo Deus vivo. A gente troca o Senhor para não perder uma amizade, por um dinheiro a mais no salário. Verdade, Jesus. Sei lá, por quanta coisa. Para não morrer sozinho. As pessoas entregam tudo para não morrer sozinho. Não, vou ficar velho, vou ficar na solidão. Solidão a gente vive sem Deus. Verdade, Senhor. E a gente vai aceitando tudo que o diabo oferece. Está lá no nosso site, na parte de notícias. Depois eu peço que vocês acessem em casa, onde estiver. Os cristãos hoje no mundo. A situação do Brasil é maravilhosa. Mas eu já nem sei se isso é bom para nós ou é ruim. Porque nós não estamos sendo crucificados como muitos sírios, né? Sírios cristãos estão sendo crucificados. Faz um mês que foram crucificados. Tem as fotos. Crucificados porque não negaram a fé em Jesus Cristo. Mas o nosso Brasil, que é tão lindo, com tanta liberdade, nós temos negado a Jesus por nada. Nós temos vendido a nossa santidade por nada. Por parente, por amigos, por irmão de igreja. Nós temos trocado Jesus por nada. Nós não estamos crucificando nenhum desejo, nenhuma amizade, nenhum dinheiro, nenhuma sedução, por amor a Jesus. E ainda engrossamos, a maioria de nós, nossa garganta, e não vemos o quanto somos pequenos diante de Deus. Eu nasci num evangelho, e muitos de vocês deveriam estar falando como eu falo, Com certeza. que a pastora atual, minha mãe, eu vi minha mãe negando, não tendo nada para pôr na mesa, e o diabo oferecendo para ela muita coisa, para ela e para o meu pai. Se vocês negarem essa fé, ó, está aqui a comida, o café, está aqui a cesta, a carne. E meus pais falam assim, pode ir embora com o seu dinheiro, porque nós não vamos negar a fé. Glória a Jesus. Eu vi meus pais muitas vezes não tendo dinheiro para sustentar a obra. Eu não tenho vergonha de falar isso não tinha. Carro, furado o soalho do carro. E as pessoas chegando com seus dízimos e falando assim, ó, se você não fizer o que a gente quer, a gente, além de não dar, tira a metade da igreja de vocês, do povo da igreja. E ela via muitas vezes minha mãe falando, se retira você da sua igreja, da sua família, o seu dízimo, o seu dinheiro que usa de papel higiênico. Como sempre, ela era mais direta para falar. Porque Deus me sustentou aqui, até aqui me sustentará até aqui. E pensa que a pastora Cláudia está diferente, não está? Não, estou pior. Agora estou pior. Ela está até mais apurada na fé. Ela fala assim, se eu tiver que recomeçar tudo de novo, eu recomeço, mas eu não vou retorcer a Bíblia. Glória a Deus. Eu quero que vocês sejam na mesma valentia, na mesma potencial, na mesma força, no mesmo poder. Não arreda a fé da verdade de Cristo, não tenta adaptar a situação que você está vivendo. A palavra é uma só. Não venda a sua família por uma oferta, não venda teu caráter por uma oferta, não venda a tua salvação por uma oferta, não venda a tua alma por nada nesse mundo. Entregue-se por inteiro a Jesus Cristo. Aleluia. Esses dias a gente estava bem num centro comercial de São Paulo, pessoas que a gente vê que tem mais capacidade, mais dinheiro, mas a gente olhando assim, a gente ia ver quantas ofertas do diabo tem para o homem e para a mulher de Deus e do mundo também. Quanta frescura no meio do serviço, quanta coisa errada, meu Deus.
endemoniado está amarrado em nome de Jesus. Que toda oferta do diabo para você e para a sua geração que caia por terra agora em nome de Jesus. Que toda oferta de Satanás para destruir tanto o seu lar quanto o lar de toda a tua família seja posta por terra agora, você que está em Cristo Jesus. Aleluia. Logo em seguida Jesus foi batizado nas águas. Aquele que João anunciava chegou. Aquele que João anunciava estava entre eles. E aquele que aquela aqui está anunciando está entre vocês. Ele quer te dar uma grande vitória nessa noite. Jesus Cristo deixou bem claro que aonde invocasse o nome dele, ele havia de estar. E ele está presente. E ele está aqui. E eu vou só fazer uma apelo. Não é para você se converter, não. Porque se tem uma coisa triste aqui lá, quem quer aceitar Jesus? Uma aceita aqui, aceita lá. Eu vou falar, quem hoje está precisando de uma libertação na sua vida e quer receber essa libertação, põe a mão no seu coração. Uma libertação que você sai como no início da mensagem. O Senhor pode fazer por todo mundo, menos por mim. Eu vou declarar. Jesus pode te libertar nessa noite. Põe a mão no seu coração, você que quer uma libertação. Você que tem falado com Deus e tem achado que Ele está escutando tudo e todos e ainda não chegou o seu momento, declaro, chegou o seu momento da tua libertação. Chegou o momento de Deus libertar a tua vida. Chegou o momento de Deus acalentar o seu coração. Aleluia. Põe a mão no seu coração. Aleluia. Que eu vou orar por você. Espírito Santo de Deus. Há muitas pessoas aqui que estão necessitadas de verdade, que querem uma libertação. Outras eu não sei nem o que estão fazendo na igreja, porque não acreditam mais em nada, só estão aqui por cá. Mas há muitos aqui que querem a tua libertação. E eu peço por essas pessoas que estão ansiosas pela tua libertação. Essas pessoas que estão agora nos assistindo também, Senhor, pelo nosso site, que sejam alcançados agora com a tua misericórdia e com a tua graça, e todo o laço do inimigo caia, todo o laço de Satanás se desfaça e venha o impossível para a vida deles. Agora eu vou orar para os que estão presentes com a mão no coração, Senhor, que sejam alcançados. Meu amor, pode desligar que eu vou orar agora. Em nome de Jesus Cristo.